sobre opressão, ele não sabe o que é opressão de verdade. Aqui, na periferia, onde as pessoas estão sofrendo, não tem essa conversinha de democracia, blá, 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 onde você pode ficar falando de Estado opressor, Estado democrático, ditadura, etc. Todo mundo sofre na mão do narcotráfico. O Breno tentou distorcer 1 zilhão de vezes o que eu disse acerca do período do regime militar, no qual eu falei abertamente que eu era contrário, inclusive citando não só entrevistas do Carlos Lacerda, mas falando para vocês que a direita nunca pôde ter espaço, inclusive no regime militar, onde esquerdistas ganhavam muito dinheiro para ter jornal. Os próprios jornalistas esquerdistas falam isso. Inclusive há um livro, né, Jornalistas e Revolucionários, de um ex-ministro do Lula, que afirma isso que eu estou dizendo para você. Essa era uma divergência interna entre os esquerdistas que ganhavam dinheiro no regime militar com seus jornais e aqueles que queriam ganhar dinheiro do partido. Bem, o diálogo cabuloso existe. Vocês já viram isso em todos os áudios apreendidos de narcoterroristas, narcotraficantes em todo o território nacional. O que você tem que decidir para a sua vida daqui em diante não é direita, esquerda, não é se você quer ser conservador ou liberal, seja lá o que for. O que você tem que decidir daqui em diante é se você quer ver o narcotráfico continuar batendo, matando meninas, degolando pessoas, raspando cabeça de mulher, fazendo gente ser arrastada em favela. Você quer continuar tendo esse tipo de regime perto da sua casa. Para o Breno, isso é uma democracia plena, está tudo tranquilo, tudo normal. Para mim não está, não. Eu tenho certeza que para você que está na quebrada sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, tome uma decisão daqui em diante. Esquece esse negócio de debate político, cacete A4. Lute contra esses narcotraficantes. Faça com que cada narcotraficante tenha o fim que merece, a morte. Quando eu disse que precisamos sim de força externa, porque o Brasil está incapaz de parar o número de homicídios, porque a polícia não pode atuar como merece, as pessoas não podem defender-se dentro das suas casas, pai não pode defender filha porque ele não pode portar armas decentemente. Aqui nos Estados Unidos, sobretudo na Flórida, eu posso andar de fuzil, andar de moto, ver se tem alguém fazendo essas merda aqui. Não tem. Então, tome uma decisão na sua vida. Ou você defende o narcotráfico abertamente, ou você acaba virando homem para dizer, não, eu não quero narcotráfico. Eu gostaria muito de ver algum esquerdista falando narcotráfico, não. Mas o que você vai ver são pessoas distorcendo o fato real que você enfrenta na periferia para ouvir um intelectualzinho falando bonitinho para você que a gente não sabe o que é democracia, porque nós não queremos ver forças estrangeiras matando narcotraficantes. Fique bem claro isso. Esqueça debatezinho intelectualzinho, esqueça livrinho, coisa do tipo. Pegar um desertor e dizer que ele foi traidor, que ele recebeu benefício. Tome uma decisão para sua vida e para os seus filhos. Diga não ao narcotraficante, não defenda esses merdas e toma coragem de dizer: quem defende narcotraficante é filho da puta, sim. Valeu. Breno Altman, obrigado também mais uma vez. Valeu, Pedrão, Breno, libera valeu, o áudio aí do Breno. Eu mesmo li. Ah, tá. É o Breno que botou. Tá. Antes de fazer minha intervenção final, minha intervenção de despedida, mais uma vez eu tenho que corrigir um erro factual do Alan dos Santos. O livro Jornalistas e Revolucionários não foi escrito por um ministro do Lula, foi escrito por um ex-assessor dele antes das eleições de 2003, chamado Bernardo Kucinski. O livro foi editado por mim, pela editora da qual eu e meu pai éramos os donos. E o livro não fala coisa alguma a respeito da ditadura favorecer a publicação de jornais de esquerda. Isso não existe no livro. Eu conheço esse livro da primeira à última página, porque eu o editei nos anos 90. Alan dos Santos tem uma compulsão pela inverdade. Por isso que deve colecionar tanto processo, uma compulsão pela inverdade. Vamos agora falar de verdades. Uma das estruturas narcotraficantes que mais cresce no Rio de Janeiro são as milícias. Há fortes suspeitas de que a chacina do Rio de Janeiro, comandada, liderada por Cláudio Castro, entre outros objetivos, além do objetivo eleitoral de querer acumular capital político para o ano que vem, um outro objetivo teria sido, muitos estudiosos o afirmam, favorecer as milícias, a ocupação territorial das milícias contra o Comando Vermelho. As milícias que começaram como esquadrões da morte, como grupos de extermínio, muito próximos ao bolsonarismo,
elas hoje são grandes negócios, elas estenderam sua participação também para o narcotráfico. E essas milícias estão ganhando força. E com quem que essas milícias se relacionam? Quais são os policiais, civis e militares, ou os governantes mancomunados com as milícias do Rio de Janeiro? Todo mundo sabe que são os bolsonaristas, que é a extrema-direita. A extrema-direita não resolve coisa alguma no que diz respeito ao combate ao narcotráfico, mas isso serve de pretexto para um discurso, que é o discurso que nós acabamos de ouvir há pouco, de Alan dos Santos, mas ele vocaliza uma posição que não é só dele. Esse é hoje o discurso de toda a extrema-direita no Brasil, de toda a direita bolsonarista. Ele utiliza o tema da segurança pública, do combate ao narcotráfico, como um pretexto para acumular forças eleitorais rumo a 2026 e, fundamentalmente, para travestir o antipatriotismo dessa gente com um discurso supostamente a favor do povo. Eles querem, pessoal, a direita, o bolsonarismo quer entregar o Brasil para os Estados Unidos. Eles começaram com as confabulações com Trump para que Trump sancionasse a economia brasileira como uma chantagem para que os processos contra Jair Bolsonaro fossem anulados. Deram com os burros na água. O Brasil resistiu a essa pressão. O próprio Trump está sendo obrigado a rever essas sanções porque não conseguiu seus objetivos e prejudicou a própria economia norte-americana. Hoje mesmo já fez uma mudança na taxa de importação do café. Não dando certo a política das sanções, eles estão vindo com uma novidade, que é uma convocação, que na carta de Alan dos Santos a Donald Trump era implícita e que no programa de hoje ele a tornou explícita. Uma convocação para que os Estados Unidos utilizem suas forças armadas contra o nosso país, fazendo provavelmente o que Israel faz na faixa de Gaza, fazendo provavelmente o que os Estados Unidos fizeram no Vietnã, executando milhares e milhares de civis, supostamente em nome de combater o narcotráfico, quando na verdade o que Alan dos Santos quer combater não é o narcotráfico, é a esquerda brasileira, sobre a qual ele inventa uma calúnia de relações com o narcotráfico. Ele está lá se lixando para narcotráfico. Ele está querendo encontrar um caminho pelo qual a enfraquecida direita brasileira possa ter uma saída que permita derrotar, derrubar, se possível, aniquilar a esquerda brasileira. O que lhe vem à cabeça? O que lhe vem à cabeça é uma invasão norte-americana. O que lhe vem à cabeça é a clássica associação entre a extrema-direita brasileira e o imperialismo norte-americano. É uma posição vende-pátria, é uma posição inimiga do país, é uma posição traidora da pátria. E por isso mesmo Eduardo Bolsonaro será condenado, e por isso mesmo Eduardo Bolsonaro será preso como traidor da pátria. Essa é a postura de Alan dos Santos. Ele é conivente e apoiador desta política, sob um pretexto social, mas fundamentalmente o que ele faz é convocar a invasão do Brasil pelos Estados Unidos.